Após anunciar volante, Vasco caminha acerto com atacante. Vamos falar muito sobre o processo de contratações no Vasco da Gama. Vamos abordar também algumas saídas que poderão acontecer de atletas no Gigante da Colina. E hoje é dia. Hoje é dia do Gigante da Colina ir a campo no jogo de ida na Copa do Brasil. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Bem, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre o jogo de hoje. O Vasco que precisa vencer. O Vasco é favorito, mas está com um retrospecto muito ruim, jogando fora aí de São Januário. O Vasco da Gama que simplesmente, apesar de ter evoluído, ter feito um jogo bom contra a equipe do Internacional, o Vasco aí só venceu o União Rondonópolis e também o São Paulo fora de casa, fora do Rio de Janeiro esse ano. E o Vasco pouco modificado por esse jogo. A única substituição que a gente terá vai ser aí o João Vitor no lugar do Maurício Lemos, tá? E o Felipe Coutinho vai começar no banco de reservas. Portanto, o time do Vasco da Gama, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê e DVD, Nuno, Ryan, Vegete e o técnico Fernando Diniz. Esse é o time do Vasco da Gama para encarar o CSA que está dando prioridade ali para a Série C, vamos dizer assim, tá? Eu quero o seu placar para o jogo de hoje, envolvendo Vasco da Gama e CSA. Lembrando que a Copa do Brasil, as oitavas, se iniciou ontem, o Botafogo vencendo o Red Bull Bragantino no Newton Santos, perfeito? Agora a gente fala aí sobre a situação de saída de jogador, tá? Hoje a gente teve ciência que realmente o PH está com uma proposta muito boa do Galatasaray para deixar o Vasco da Gama. PH, que é um jogador que evoluiu muito nos últimos meses, principalmente com o Fernando Diniz, né? É um cara aí que o Vasco pagou 900 mil euros junto ao Atlético Mineiro e que já está avaliado em 2 milhões e meio de euros. É um cara aí que a gente coloca muita atenção, porque é um dos melhores laterais direitos aí que a gente tem no momento. Essa situação me deixou muito preocupado, essa situação do PH. Assim como a situação aí de mais alguns jogadores, né, que podem deixar o Vasco da Gama. O Jean David está com proposta aí para retornar ao país natal dele, ao Chile, né, o Colo-Colo e a Universidade querem o jogador. O Vasco negocia a saída do atleta e o Vasco também colocou ali na lista de dispensa tanto o Esforza como o Cocão. Você aproveitaria algum desses jogadores? Deixe aí nos comentários. Pessoal, ontem o Vasco da Gama anunciou o segundo reforço aí, isso mesmo, para a temporada. E qual é o reforço? É o Barros. O Barros retorna ao Vasco da Gama, o jogador que está chegando aí a custo zero. Ontem, muitas pessoas falaram que o jogador é fraco, não é craque, mas também joga muito mais do que Cão, do que Jair, e eu acho que vai ser muito importante o retorno aí do Cria para o Vasco da Gama. Perfeito?
Mais outra situação. A situação do Andrés Gomes está muito bem encaminhada. Está muito bem encaminhada a situação do jogador. As negociações nas últimas horas aí evoluíram. A gente não vai cravar aqui, porque a gente já viu coisas acontecerem aí vindas dessa diretoria, mas a situação é a seguinte: o Vasco da Gama está muito próximo de fazer o anúncio. O jogador chega aqui por empréstimo, 500 mil euros aí o empréstimo do jogador, e com os direitos econômicos fixados ali em 4 milhões de euros, segundo eu tomei conhecimento, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Aí o Vasco vai colocar naquele carnezão aí das Casas Bahia. Há um jogador que apareceu muito bem lá no Milionários, lá no Salt Lake City também, ao ponto do Rennes da França pagar 10 milhões de euros na contratação, mas é aquela situação, né? Futebol brasileiro está com sarrafo lá em cima, então acho eu que é uma aposta. O Vasco também trabalha aí na tentativa de trazer um zagueiro, nos bastidores aí, muito se falando da tentativa de trazer o Tolói aqui para o Vasco da Gama. A gente fica no aguardo, porque o Vasco realmente precisa reforçar esse setor defensivo. Esse setor defensivo do Vasco da Gama que está deixando muito a desejar já em algumas partidas. Até porque a gente pode e deverá ter a saída de alguns zagueiros aí, como o Lucas Oliveira, do Vasco da Gama, né? E a gente vai precisar fazer uma reposição aí nesse sistema defensivo, aí nessa zaga, que julgo eu ser o local mais carente aí que o Vasco da Gama possui hoje. Perfeito, pessoal? Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco deles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.